nossas vidas, coisas que nós almejamos alcançar. Só que esses sonhos, irmãos, eles não estão alinhados com os sonhos de Deus, com os planos que Deus tem na nossa vida, irmãos. E o que isso acarreta muitas vezes, irmãos? Acarreta que o Senhor, ele acaba frustrando esses nossos sonhos, mas não porque Deus, ele é um Deus mau, mas sim porque ele é um Deus que ele nos protege. Muitas vezes, quando nós temos um sonho, nós temos, irmãos, um desejo no nosso coração, até ministerial, irmãos, porque existem coisas ministeriais, irmãos, que são do nosso coração e não são a vontade de Deus para a nossa vida. E muita gente, irmãos, muitas vezes se dá mal por causa disso, irmãos, porque quer realizar a vontade do coração, que tem no nosso coração, achando que é a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso gera frustrações nas nossas vidas, tanto ministeriais como pessoais. Bispo, me diz um exemplo na Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã, irmãos, quando eu estava lapidando a palavra do Senhor, buscando mais mistérios do Senhor, porque hoje eu comentei com a bispo até, com um sentimento de que o Senhor, ele queria falar mais comigo. Até falei para a bispo, eu vou para o escritório e vou me fechar ali, porque está vindo muitas coisas na minha cabeça e muitas coisas no meu coração e muitas passagens bíblicas, e eu creio que o Senhor quer falar hoje no culto de jovens. E o Senhor, irmãos, me trouxe à mente a história de Ana e Penina. Todo mundo conhece a história de Ana e Penina, amém? Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Ana era estéril. Todo mundo concorda comigo que Ana, ela tinha o sonho de ter um filho? Eu creio que esse era o maior objetivo da vida dela, o maior objetivo de Ana era ter um filho. E todos sabem que se passou muito tempo Ana com esse sonho, e esse sonho não se realizava. Amém? Eu falando com o Senhor trazia no meu coração, por que Deus não deu um filho para Ana antes? Por que Deus deixou Ana tanto tempo buscando um filho, sofrendo, sendo provocada por Penina? E o Senhor, ele trazia ao meu coração que talvez, se Ana tinha um sonho, só que esse sonho, até então, até este momento no qual eu estou me situando, este era um sonho que Ana tinha, que era só para ela, amém? E talvez Deus, numa maneira de proteger Ana, não deu um filho para Ana, porque talvez se Deus desse um filho para Ana, Ana não teria feito o que ela fez, amém? Quando que o sonho de Ana veio a se concretizar, irmãos? Quando Ana fez um propósito com Deus, que se Deus desse um filho varão para ela, ela entregaria esse filho para Deus. Eu creio que a igreja já está entendendo o que o Senhor está querendo falar nesta noite. Ana tinha um sonho, só que até então, Ana não tinha entendido que esse sonho dela, para que ele viesse se realizar, ele tinha que estar alinhado com o sonho de Deus. A partir do momento que Ana entendeu que o sonho do filho que ela tinha não era um sonho que deveria ser só para ela, não era um sonho que era para ela. A partir do momento que Ana fez o voto com o Senhor, que se o Senhor atentasse para aquela serva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e desse um filho varão a ela, ela entregaria este filho para servir ao Senhor e nunca passaria navalha na cabeça dele, irmãos. Aí é mais um exemplo do voto de Nazireu. Não cortar o cabelo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sonho de Ana, irmãos, ele só veio a se realizar após que ela alinhou o sonho dela com o sonho do Senhor. Porque Ana, irmão, ela queria um filho, ela queria um menino varão, era o desejo de toda mulher, irmão. Uma mulher que não tivesse um filho, irmão, ela era vista com maus olhos, ela era tida como uma amaldiçoada, ela era tida, irmão, como uma pecadora. As pessoas olhavam para aquela mulher e pensavam, o que será que essa mulher fez para cair tamanha maldição sobre a vida dela? Aleluia, louvado seja o nome do
do Senhor. Ana, irmãos, ela queria ter um filho, um menino normal, talvez como os filhos de Penina, um bebezinho, um filho varão. Só que este era o sonho de Ana. Aleluia. Talvez no pensamento de Ana seria simples, eu vou buscar e o Senhor me dá um filho. Mas não, os planos de Deus, irmãos, eles sempre são maiores do que os nossos, irmãos. Ana, ela queria apenas um filho, ela queria apenas um bebê, mas Deus não, ela queria um homem de Deus, ele queria um homem de Deus. Deus, ele queria um profeta. Deus, ele queria um juiz. Deus, ele queria um sacerdote. Deus, ele queria um homem que seria irrepreensível na presença dele. Deus, ele queria um homem que ia marcar épocas, uma troca de época. Antes de Samuel, irmãos, Israel vivia sobre o tempo dos juízes, amém? Samuel foi quem levantou o primeiro rei de Israel, que todo mundo conhece, Saul. Assim como também Samuel foi o que levantou Davi também. Então, irmão, Ana, ela tinha um sonho, mas esse sonho só se realizou quando ela alinhou o sonho dela com o de Deus. E quando que isso aconteceu, irmãos? Quando Ana, ela orou e não pediu só um filho para Deus, como ela vinha fazendo até então. Isso aconteceu, irmãos, quando Ana, ela orou e fez um propósito com Deus. Deus, se tu olhar para mim, irmã, Deus, o meu sonho está alinhado com o teu. Se tu olhar para mim e me der um filho varão, eu vou entregar esse filho para ti e o plano que tu tem para ele vai se cumprir, porque agora os nossos sonhos estão alinhados. Quem está entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Eu nem preciso falar, trazer essa palavra para a nossa vida real, irmãos. O Espírito Santo está testificando no meu coração que se você tiver em espírito, se você estiver atento, a palavra vai falar por si só hoje no coração de cada um, irmãos. Ana alinhou o sonho dela com Deus. Amém? Ana foi fiel a Deus. Amém? Glórias a Deus. Tanto que, depois que Ana alinhou o sonho dela com Deus, Ana não prosperou. A palavra vai nos dizer que Ana teve muitos outros filhos também. Não foi só o Samuelzinho que Ana teve. Amém? Então, irmãos, primeiro motivo que muitas vezes os nossos sonhos não acontecem. Aleluia. Por que muitas vezes nossos sonhos se frustram, irmãos? Porque nós temos N sonhos, nós temos N projetos, irmãos, mas nós esquecemos muitas vezes de buscar em Deus se os planos que nós temos, irmãos, são os planos que Deus tem para nós, irmãos. Porque muitas vezes Deus, o que acontece, irmão? Deus, ele barra os nossos planos, ele fecha as nossas portas, ele frustra os nossos sonhos, irmão, para nos proteger, irmão. Muitas vezes, talvez, aquela promoção que tu quer no teu emprego, muitas vezes aquele emprego que tu quer, muitas vezes aquele cargo ministerial que tu tá querendo buscar em Deus, que tu tem lá no teu coração, mas não é a vontade de Deus para ti. Muitas vezes, irmãos, se Deus te der isso, tu pode te afastar da presença de Deus. Muitas vezes tu quer uma promoção no teu emprego que vai lhe tirar o tempo que tu tem com Deus. E Deus, irmãos, como uma forma de proteção, pelos nossos planos não estarem alinhados com os planos de Deus, Deus acaba barrando nossos planos. Mas, bispo, por que acontece isso? Vou ler algumas passagens bíblicas que fundamentam o que o bispo está falando e vai trazer ensinamento para nós. No livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Então, irmãos, os planos que Deus tem para nós, irmãos, são planos maravilhosos, são planos de prosperidade, são planos, irmãos, felizes, alegres, planos de plenitude, de nós termos uma felicidade
plena, irmãos. Só que para isso, primeiro, nós temos que buscar no Senhor e pedir sabedoria para o Senhor, para saber se os planos que nós estamos buscando são os mesmos planos que o Senhor tem para nós, porque senão isso vai nos gerar frustração, porque a palavra nos diz que os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos, e muitas vezes, irmãos, nós não entendemos se os nossos sonhos, se os nossos projetos, eles estão alinhados com os sonhos e os projetos do Senhor, irmãos, muitas vezes isso faz nós olharmos para trás. Parece que eu batalho e parece que eu ando em círculo. Por que eu li a passagem de José, irmão? Porque José é um exemplo, irmãos, eu já falei sobre isso. José, ele passou por tanta coisa, todo mundo concorda? O que os irmãos de José fizeram com José foi algo desumano, irmãos. Isso aí talvez geraria uma inimizade entre uma família para sempre. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de perdoar. E isso, irmãos, que foi feito com José, isso gerou uma série de consequências na vida de José, irmãos. Uma decisão deles lá, irmão, de vender José, isso gerou uma série de consequências na vida de José. Talvez, irmãos, quando eles planejaram tudo isso, nem eles tinham pensado todo o mal, todas as consequências que ia gerar na vida de José. Coitado de José, passou por poucas e boas, irmãos, por causa dessa atitude dele. José tinha tudo para carregar isso no coração dele. E lá no fim, irmãos, quando eles chegaram até lá, o que José falou para eles? Não temam, não fiquem apavorados, não fiquem preocupados por vocês terem me vendido, porque havia de ser assim, porque o Senhor precisava preservar a vida. Eu precisava chegar até aqui. E aí, irmãos, nós trazemos o segundo ensinamento que eu tenho para trazer para a igreja e para os jovens que têm muitos sonhos ainda, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, nosso sonho tem que estar alinhado com o sonho de Deus. Você pode espraguejar, você pode se escabelar, você pode pular num pé só, você pode fazer birrinha, você pode ficar no cantinho emburrado ali para Deus. Se os nossos sonhos não tiverem alinhados com os sonhos de Deus, irmãos, não vão se cumprir. Porque, irmãos, muitas vezes nós acabamos limitando Deus. Nós achamos que os nossos projetos, os nossos sonhos são grandiosos, só que Deus tem algo muito maior para nós. E muitas vezes nós estamos tão fechados naquilo ali, tão fechados naquela frustração no nosso coração, irmãos, que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos visualizar o que o Senhor tem para nós. Então, anota aí no seu caderninho, anota aí Fran, anota aí Mari, anota aí Érica, anota aí Vitor, anota aí irmã Silvana, anota aí Angélica, anota aí cada um. Nossos sonhos, irmãos, têm que estar alinhados com os sonhos de Deus, amém? Segundo ensinamento, irmãos, nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida, assim como José. Por que José ele não inflamou o coração dele? Por que José ele não ficou com ódio dos irmãos dele? Por que José recebeu os irmãos deles com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paciência, com toda a longanimidade e ajudou os irmãos dele? Porque José havia de ser assim. Deus te fez assim porque Deus precisava conservar a vida no momento de falta de escassez. Aleluia! José entendeu os planos de Deus para a vida dele, aleluia. Anota aí, igreja, anota aí, jovens, anota aí, jovens senhoras, anota aí, senhoras jovens. Segundo ensinamento que o Senhor ele traz para nós nessa tarde, irmão, além dos nossos sonhos estar alinhados com os sonhos de Deus, nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida, porque quando nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida,
nós vamos parar de ter frustrações, porque vai acontecer problemas no caminho, vai haver obstáculos no caminho, vamos ser vendidos no caminho, vamos ser jogados no buraco no caminho, vamos ser acusados pela mulher de Potifar no caminho, vamos, mas nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, nós entendemos o sonho de Deus para a nossa vida, os nossos sonhos estão alinhados com o sonho de Deus, e isso, irmão, vai fazer que nós passamos pelo que passarmos, sem frustrações, irmãos, irmãos, sem murmurações, porque lá no fim, quando o nosso sonho se realizar, nós vamos dizer, vamos ser um testemunho assim como José é para nós. Nós passamos porque passamos, mas porque tinha que ser assim, porque Deus queria que fosse assim, porque Ele queria missionar a Letícia, alcançar a minha casa, Ele queria alcançar a minha